Oi, eu sou a Ali, e se você quer que o seu romance faça o leitor sorrir, chorar e torcer de verdade por esses seus personagens, você precisa entender sobre o arco emocional. Porque é nele que está a força que vai transformar todas as suas sequências de cena numa jornada inesquecível, tanto para essa história quanto para os leitores. Então hoje a gente vai mergulhar no que é o arco emocional, como que a gente vai conectar esse arco emocional para a estrutura de três atos. Se você ainda não sabe o que é a estrutura de três atos, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando, dando exemplos, destrinchando parte por parte. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. No final você já vai poder saber tudinho sobre arco de personagem e estrutura de três atos. Mas se você já veio dessa aula, a gente vai continuar vendo tudo na prática, linkando arco com estrutura e, obviamente, usando o meu exemplo queridinho, que é o Diário da Princesa. Então, o que é arco emocional? O arco emocional, ou arco de personagem, dependendo aí da parte teórica, né, que a gente puxar da escrita criativa, é a jornada interna de transformação pela qual o meu protagonista ele vai passar ao longo da história. Então ele começa acreditando em algo falso, em algo limitado sobre ele mesmo ou sobre o mundo, e ele vai terminar esse meu enredo, ele vai terminar essa minha história enxergando a verdade. Então aqui nós vamos trabalhar com três escritores base. Nós vamos trabalhar com teóricos como Joseph Campbell, autor do Herói de Mil Faces, que ele introduz para a gente a jornada do herói como ponto de transformação externa e como ponto de transformação interna. O segundo teórico que a gente vai se basear aqui, e um dos meus favoritos, é o Christopher Vogler, autor de A Jornada do Escritor. Ele vai traduzir esse conceito para roteiros lá no cinema e vai mostrar para a gente que a jornada emocional, ela é, na verdade, o que faz o público, o leitor, o espectador se conectar com a história que a gente está narrando, que a gente está entregando a eles. O Robert McKee, ele volta aqui pra gente como story, defendendo, né, que essa mudança interna, ela que é o fio condutor, que dá, que entrega propósito a todos os acontecimentos da minha trama. Então, quando eu pego todo o material desses três teóricos, quando eu coloco em xeque aqui para você o que é arco dos personagens, o que é arco emocional dessas duas pessoinhas sobre as quais a história eu estou contando, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o meu enredo ele é também sobre a jornada interna desses protagonistas, sobre a jornada da forma como eles veem a si mesmos, como eles veem o mundo, né, no início da história até o final da transformação que ele vai viver lá no final. Parafraseando aí, já trazendo de volta o que a gente trabalhou na aula de estrutura. Literatura é sempre a história de alguém. Então, enquanto o meu enredo externo, ele vai focar nas ações, ele vai focar nos eventos, por exemplo, como vencer um campeonato, se a gente tem um livro com tropes de esportes, né? Ou conquistar alguém, ou escapar de algum perigo, se a gente está trabalhando com enredos de ação e tudo mais. O arco emocional, ele vai focar na mudança psicológica, na mudança ética ou na mudança afetiva desses personagens. Ela é que é o coração da narrativa. Sem isso, sem entender, sem trabalhar isso muito bem, o leitor ele pode continuar lendo, ele pode continuar acompanhando os acontecimentos. Mas sendo bem honesta, ele dificilmente ele vai se envolver profundamente com essa história. Essa história dificilmente vai ressoar nele. Ele vai fechar aquela página ali e daqui duas, três leituras, ele nem vai lembrar muito do que teve ali dentro do livro. Então, quando eu falo arco emocional é importante, eu estou dizendo que o quê? A gente precisa ter muito claro para o enredo e para a gente, enquanto escritor, escritora, sobre quem esse personagem era, no que esse personagem acreditava e quem é que ele vai se transformar lá no final da jornada dele, no final do meu enredo. Por quê? O meu personagem ele sempre vai começar acreditando numa mentira, que pode ser eu não sou bom o suficiente, ninguém pode me amar, eu não posso confiar em ninguém. E através desses acontecimentos da trama, através dos capítulos que vão se seguindo, dos pontos de enredo da estrutura que vão se desenvolvendo, esse meu personagem é desafiado a confrontar essa crença dele nele mesmo, dele no mundo, dele nas pessoas ao redor e perceber que existem sim novas formas dele ver o mundo. Na escrita criativa, muitas vezes a gente vai ouvir falar da estrutura de três atos como se ela fosse só um esqueletinho externo ali, uma escaleta, né? Posso que você já ouviu falar sobre, que organiza os eventos principais do nosso enredo, que coloca eles em ordem.
E, ao mesmo tempo, o tal arco dos personagens aparece separados. Eles aparecem como duas coisas que são totalmente diferentes, né? O arco é algo psicológico, algo profundo, que fica guardado lá dentro da alma do enredo, e a escaleta, a estrutura ali, ela vai organizando os eventos. Mas a verdade é que essas duas estruturas, né, tanto o arco, a estrutura, essas duas particularidades, para a gente não repetir aqui os termos e você não ficar confusa, elas caminham junto, elas vão se espelhar. Não tem como ter uma sem ter a outra. Elas vão estar o tempo todo se tensionando, se completando. E entender como que isso funciona é o melhor caminho para a gente transformar o nosso enredo em um enredo que é tecnicamente correto, mas também um enredo que é uma narrativa emocionalmente ressonante, que toca o leitor, que emociona o leitor. Então, o que eu preciso que você anote, que você tenha muito em mente daqui para frente, é que a estrutura, ela conduz o que acontece. E o arco emocional, ele responde por que isso importa. E elas são espelhos, elas são complementares. Então, a chave para nossas narrativas poderosas, para nossos enredos maravilhosos, que os leitores ficam obcecados, vão estar na sincronia, no espelhamento desses eventos estruturais e nesses marcos emocionais. Então, cada ponto estrutural da história aqui vai impulsionar um ponto emocional dentro do meu protagonista. E para a gente começar a entender como se relacionam, né, arco e estrutura, a gente precisa começar pelo básico. A gente precisa começar a entender onde que um ponto entra no outro, toca o outro, espelha o outro. Para isso, eu preciso separar por atos, para ficar mais fácil até para a gente entender. Então, se o meu ato 1, ele é sobre o mundo normal, ele é sobre a mentira do personagem, o que a minha estrutura faz? A gente já aprendeu. Ela apresenta o mundo comum, ela apresenta o status quo e o incidente incitante, ou se a gente estiver trabalhando com um mundo mais fantástico, chamado a aventura. Em espelhamento, ao mesmo tempo, o que o arco do personagem vai fazer aqui? Vai mostrar pra gente como que o protagonista ele vive condicionado por uma mentira que ele acredita. Ele evita mudanças, ele racionaliza os medos dele, ele cria máscaras. Então a função do meu ato 1, enquanto estrutura, enquanto arco emocional de um personagem, vai ser expor a limitação emocional que vai ser enfrentada no decorrer da história. No meu ato 2, então, onde eu trabalho com conflito e marcador de crise interna, como que eu trabalho? A gente já viu que na estrutura a gente trabalha com obstáculos crescentes, nós vamos ter subidas e quedas de tensão, nós vamos trabalhar com ponto médio, que vai redefinir ali e refinar o conflito. Ao fim desse ato, o meu protagonista, ele acontece algo ali com ele que faz essa transição para o terceiro. Em espelhamento, o que a gente tem do arco? O que o arco pede em complemento a essas coisas que acontecem na estrutura? O meu personagem, ele começa a enxergar rachaduras na mentira, às vezes ele vai tentar mudar, mas ele vai tropeçar, ele vai passar por crises externas que vão acelerar a pressão interna, perdão, às vezes dele para com ele mesmo. Então a função da minha estrutura aqui é obrigar o personagem a entrar no confronto direto com todas as dores e todos os medos dele, que são representados pelo arco emocional de personagem. Então, tudo o que acontece aqui é um espelho para o que precisa acontecer por dentro. Ó, eles vão se movendo junto, estrutura e arco. Para que quando eu chegar no ato 3, onde eu vou trabalhar com escolha, transformação e verdade, a minha estrutura faça o quê? Chegue ao seu clímax e depois à sua resolução. Enquanto o arco vai mostrando o quê? O personagem finalmente entendendo a verdade, escolhendo ser diferente, tomando essa nova decisão que revela uma transformação dele. Então, aqui a estrutura é o palco onde o meu arco emocional, ó, sempre girando um em volta do outro, se concretiza. A escolha final, ela é um gesto que prova que esse personagem mudou. E aí, isso a gente já viu na aula de estrutura, que satisfaz o leitor. Então, por que isso importa tanto, né? Porque eu preciso saber que a estrutura e o arco, eles são espelhos e eles funcionam ali em conjunto ao mesmo tempo, um dependendo do outro. Porque um romance sem arco emocional vai parecer superficial, não tem outro jeito de te explicar. O arco emocional mal estruturado vai fazer, né, a história parecer incoerente.
A boa literatura, a literatura de verdade, ela vai precisar desses dois em harmonia. Porque o enredo carrega o arco emocional dá sentido ao enredo. E quando esses dois estão alinhados aqui, o que a gente tem não é só uma boa história, é uma experiência emocional completa. Pensa só, vou supor aqui que você já leu O Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Se você não leu, provavelmente conhece alguém que leu, ou já viu lá no Twitter, né, agora é X, o TikTok, sempre surgem ali as pessoas falando de Trono de Vidro, exaltando o Trono de Vidro, mesmo anos após ler. Por quê? Porque o que a autora entregou para aqueles leitores ali é uma experiência emocional completa. Tanto que até hoje, às vezes leram o livro uma vez só, releram duas, releram três, e já se passou 5, 4, 3 anos que leram e continuam tendo essa mesma sentimentalização em torno dessa história. Porque o que a autora fez foi entregar uma experiência emocional que é completa, uma experiência emocional que ressoa nesse leitor, acompanha ele muito tempo depois da leitura ter sido finalizada. Agora você vai me ver um pouco aqui em cima, para a gente poder entender certinho, bonitinho, bem didaticamente, como que a gente constrói o arco emocional dos personagens, ao mesmo tempo que a gente alinha esse arco com a estrutura de 3 atos. Então, o primeiro passo que eu vou dar, eu peço que você acompanhe aqui embaixo comigo no gráfico, é o que? Começar por entender qual é a ferida emocional ou o trama nuclear ali do meu enredo. Porque todo arco emocional profundo, ele vai nascer de um sentimento de incompletude, ou às vezes de um sentimento de rejeição, ou por muitas vezes um sentimento de limitação. Então essa ferida, ela geralmente vai estar atrelada a eventos passados. Pode ser algo grande, tipo um abandono parental, pode ser uma perda, pode ser um fracasso, ou pode ser algo menor, mas com um peso um pouco mais subjetivo. Então, a pergunta-chave que eu tenho que me fazer aqui na hora de montar estrutura e na hora de montar arcos que se relacionam aqui é o que aconteceu na vida desse personagem que fez ele acreditar que ele precisa se proteger ou que ele precisa evitar algo. A partir daí, seguindo aqui comigo, no gráfico aqui embaixo, eu vou precisar identificar o quê? A mentira que meu personagem acredita. Poucos minutinhos atrás aqui, você me viu falando sobre uma mentira e eu tenho certeza que ficou assim, mas o que essa menina tá falando, né? Vou te explicar agora. Essa identificação de a mentira que o personagem acredita. A mentira, ela é uma ferida emocional que gera essa crença disfuncional. Todos nós, enquanto seres humanos, em algum momento da nossa vida, se não em situações atuais, salvo engano essas, acreditamos nessa crença disfuncional sobre nós mesmos. Nos colocamos num patamar um pouco abaixo, né? E é essa crença que motiva todas as decisões ruins que nós tomamos, todas as decisões que faz com que nós nos afastemos das coisas, das pessoas, todas essas decisões que geram conflitos, todas essas decisões que geram inércia emocional. Quer ver exemplo? Para você entender esse monte de conceito difícil. Pensa num personagem que ele tem essa visão aqui. Ó, se eu me apaixonar, eu vou ser abandonado. Ou eu só sou valioso se eu for perfeito. Ou se eu confiar em alguém, eu vou me tornar uma pessoa frágil, vou me tornar uma pessoa suscetível a ser derrubada. Então não posso confiar em ninguém. Então, o segundo passo para a gente ter um arco emocional forte, um arco emocional que se relaciona bem com a estrutura de 3 atos, é a gente se perguntar que ideia errada sobre si ou sobre o mundo esse personagem vai carregar para ele se proteger da dor. Porque eu vou precisar saber disso para determinar uma verdade que precisa ser revelada. Porque lá no final, quando meu personagem ele for precisar fazer aquela escolha transformadora pro arco dele, né, pro enredo, eu preciso de uma verdade que desmascare essa mentira. Então, o arco emocional, ele é a trajetória, né, entre acreditar na mentira, confrontar as provas contra essa mentira e aceitar a verdade. Essa verdade é o oposto, é a cura da mentira. E ela só vai se tornar clara através da ação, não é através da teoria, não é através de eu falar que o meu personagem mudou, tá? Então, a verdade que o personagem acredita, ela é sempre revelada através da escolha difícil que ele faz lá no clímax. Tá vendo como que arco se relaciona diretamente com a estrutura? Por quê?
Para ele fazer essa escolha, ele tem que abraçar a verdade, mudar de verdade. E para ele mudar de verdade, ele tem que fazer a escolha. Agora que a gente já tem esses elementos para trás aqui, esses elementos que a gente já passou aqui no gráfico, a gente precisa encaixar os pontos de virada emocionais nos 3 atos da história. Então, no ato 1, a gente já sabe que a gente tem que fazer a introdução da ferida, a introdução da mentira. Então, o que a gente faz? A gente mostra o mundo como ele é para o personagem, a gente revela a ferida ali nas entrelinhas por meio de diálogo, por meio de memórias, por meio de reações. A gente dá sinais da mentira, a gente vai influenciando, fazendo essa mentira influenciar as decisões desse personagem, porque ali no final, quando a gente vai transitar de ato 1 para ato 2, ele aceita esse desafio de qualquer que seja aqui o meu enredo, e ele começa a quebrar esse sistema de proteção, ele começa a derrotar essa mentira. Durante o ato 2 é só isso que ele faz. Né? Por isso que a gente tem conflito interno, por isso que a gente trabalha com confronto, por isso que a gente trabalha rachadura na mentira, onde a gente faz todo esse desmembramento da mentira e o leitor vê isso acontecer é no ato 2. Por isso, o personagem ele tenta seguir com a mentira, mas ele falha. E aí a tensão vai crescendo em cima desse meu enredo. Por isso, no ponto médio, necessariamente, alguma coisa tem que mudar profundamente. Porque ou ele percebe que ele está errado, ou ele vê que manter essa mentira custa caro demais emocionalmente para ele. Ele vai perder alguma coisa. Ele está disposto a perder? Bom, se não tiver, é melhor ele começar a pensar em mudar, né? Porque até o fim do ato, o personagem ele vai atingir aquele fundo do poço emocional, né? Aquela hora mais escura que a gente viu na aula de estrutura. Porque quando eu chego no ato 3, eu só tenho uma coisa a trabalhar. A escolha transformadora, o novo equilíbrio, o novo mundinho aí que vai se formar. Então, no clímax, obrigatoriamente, esse personagem ele vai fazer essa escolha baseada na verdade. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que revela ele lá no futuro, ele vai fazer essa escolha, ele vai tomar essa decisão. E é essa escolha, é tomar essa decisão que gera a resolução externa do meu enredo. Ou seja, ele vence o conflito aqui na estrutura de 3 atos e aceita quem ele é, o que ele sente. E a história termina como uma versão mais madura desse protagonista, porque a gente teve estrutura e a gente teve arco que se relacionam, né, que são espelhos. Então aqui sempre a nossa ferramenta mais prática vai ser trabalhar com espelhamento narrativo. A gente monta, nem que seja ali numa folha de caderno primeiro, né, nem que seja uma planilha no Excel, uma planilha no Canva, um Google Docs, que seja, a gente monta uma tabela primeiro para a gente alinhar onde a estrutura toca o ar, onde o ar toca a estrutura. Então, eu vou começar definindo o meu ponto de partida emocional, porque eu acho mais fácil começar com o marco. Então, quem que é esse personagem desde o início? Quais que são as feridas dele? Quais que são as crenças limitantes? Quais que são as distorções dele sobre ele mesmo, ou sobre o mundo, ou sobre as outras pessoas ao redor dele? Em que estado emocional esse personagem começa a história? Ele começa mais apático. Não, ele começa mais arrogante. Não, ele começa com medo. Ou ele começa fugindo de alguma coisa. Preciso saber. A parte 2, eu vou começar a relacionar onde que o evento incitante toca o meu gatilho emocional. Por quê? O que tira esse personagem da zona de conforto emocional? Porque o evento externo, ele vai provocar uma resposta interna. Ou ele vai provocar vergonha, ou ele vai provocar medo, ou ele vai provocar raiva, ou ele vai provocar desejo de provar alguma coisa, desejo de fugir de alguma coisa nesse personagem, para ele poder passar por esse evento incitante e transicionar pro ato 2. É esse gatilho que dá início a toda essa curva, aqui no caso, a toda essa reta emocional que a gente vai intensificar, que a gente vai trabalhar ao longo da trama. E aí, continuando aqui onde um toca o outro, quando eu tenho meu primeiro ponto de enredo, eu forço essa decisão que contraria a zona de conforto. Tá vendo como que um toca o outro? A ação que faz o personagem sair do ato 1 para vir para o ato 2, né, é a ação que muda o status quo. E essa ação, ela tem que confrontar ou ela tem que fragilizar o estado emocional inicial do meu personagem. Pensa comigo. Se eu tenho um personagem que ele evita apego, e aí ele precisa aceitar um acordo que envolve intimidade, mesmo que falso. Vamos pegar aí The Love Hypothesis, né, da Anne Hathaway. Fake dating. Pronto. Estrutura, toca, sigo fazendo o desenvolvimento do ato. Sigo vendo onde um toca o outro. Sigo construindo oscilações emocionais que são coerentes com o arco.
Qual a estrutura? A estrutura. Cada avanço na minha estrutura vai representar uma nova dúvida nesse personagem, vai representar um momento de vulnerabilidade nesse personagem, vai representar uma recaída no padrão emocional que eu criei lá no início, ou uma pista de crescimento, dependendo do tema de enredo aqui. Mas a tensão externa, ela sempre vai espelhar ou ela vai contrastar com a interna. Por quê? Elas andam juntas, elas são melhores amigas inseparáveis. Porque quando eu chego no meu ponto médio, eu provoco uma virada emocional profunda. Então vai acontecer aqui algo que coloque o personagem diante da verdade que ele tenta evitar. Algo que revele o custo emocional da mentira, se ele decide ficar acreditando nessa mentira, se ele não decide mudar, passar, né, por essa transformação. Ou algo que vai expor o que ele mais teme. Vai expor que ele mais teme perder alguém, vai expor que ele mais teme rejeição, vai impor que ele mais teme impotência perante as situações e etc. Ponto médio, ele é sempre um divisor de água emocional. Ponto médio, que é um segredo entre mim e entre você, ele não é só principalmente só estrutural. O ponto médio é um ponto de entrega. Se a gente está trabalhando com um romance bem romântico, levinho aí, sem muitas, né, tramas ali, subtramas por trás, esse é o momento que os personagens eles pensam assim: ai meu Deus, estou apaixonado, eu também estou apaixonado, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos ficar juntos. O ponto médio, ele é sempre emocional, ele é, na verdade, sempre muito mais emocional do que só estrutural. E aqui eu vou usar reversões para gerar essas quedas e essas tentativas de fuga, porque isso assusta de certa forma, né? Esse divisor emocional assusta o personagem de certa forma. Então, dependendo do que for aí o meu ponto médio, ele vai tentar evitar a dor emocional, ele vai tentar voltar àquele comportamento inicial. Ele vai tentar se sabotar, ou ele vai tentar sabotar as relações. Ele vai entrar em conflito direto com esse novo mundo ou com essa nova pessoa, né, ou essa nova situação que desafia ele emocionalmente. Porque quando eu chego em situação de clímax, eu preciso exigir uma escolha emocional desse personagem. Eu preciso que esse personagem ele haja com base em quem ele se tornou e não quem ele era lá no início da minha história. Eu preciso que ele se comprometa com a verdade emocional dele, que seja amor, que seja coragem, que seja entrega, que seja vulnerabilidade. Porque esse é o principal ponto de espelho. Antes o meu personagem fugia, agora ele enfrenta essa mentira, né? Antes ele se escondia atrás dela, agora ele bate de frente. Por que eu preciso disso? Porque quando eu chego no meu pontinho de resolução, eu tenho que estabelecer um novo normal emocional, tá? Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te dizer agora. Pronto? Então vamos lá. Nenhuma boa história. O personagem ele começa nesse ponto A emocional aqui e ele termina no mesmo ponto A emocional. Nenhuma boa história, tá? Então, o meu personagem ele começa num estágio de ponto A emocional e ele vai terminar essa história num ponto B emocional. E na resolução, eu preciso que lá no clímax ele tenha passado por essa escolha para eu, obrigatoriamente, estabelecer esse novo normal emocional. Então, eu vou mostrar esse novo estado interno do personagem. Ele tá mais leve, ele tá mais íntegro, se for o arco dele, ou ele tá mais alinhado ali com o que ele acredita, mesmo que não seja perfeito. Por quê? Porque agora ele tem clareza emocional. E é isso que fecha o meu arco, e é isso que fecha o meu enredo. Posso trabalhar, claro, sempre, leitores adoram, com sementes de novo ciclo, que é o quê? Epílogo, né? E se a história permitir continuação, eu continuo para o livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, o que a história te disser, que fica melhor para ela. O importante aqui é a gente entender que toda mudança de enredo, ela precisa, sim, obrigatoriamente, espelhar a transformação emocional, a jornada de transformação emocional. E toda evolução emocional, ela vai precisar de um catalisador ativo. Então, quando você constrói essa sincronia entre arco, entre estrutura, a história pulsa, a história ela praticamente sai das páginas e abraça o leitor. O que acontece com o Diário da Princesa, que a gente já estudou a estrutura de enredo mais a fundo na aula sobre estrutura. Mas olha aqui, quando a gente pensa em termos de jornada emocional, o que é tudo aquilo que a Mia passou lá na história dela, na história do filme? Vamos aqui para
ser mais democrática, né? Que eu acredito que pouca gente tenha lido o livro. Qual que é a ferida emocional da nossa mocinha? Segurança. Qual que é a mentira dela? Eu não sou o suficiente, eu não sou digna de ser uma pessoa aqui, de ser uma princesa, porque eu sou muito atrapalhada, ninguém presta atenção em mim e tudo mais. E lá no clímax, o que que ela faz? Ela escolhe ser princesa por ela mesma. Todas aquelas situações de segundo ato, todas aquelas complicações, rompimento dela com a Lily, rompimento dela ali de deixar o Michael um pouco mais de lado, não prestar atenção nele, ficar tentando ser alguém que o Josh veja como pessoa, né? Todas as vezes que a Lana tentou atrapalhar ela, todas as vezes que a mídia se colocou ali no caminho dela e mostrou para ela que ser princesa não é tão fácil ali, todas as inseguranças que foram escancaradas para ela, tudo aquilo empurra a nossa protagonista, empurra a Mia pro clímax, para ela entender e escolher ser princesa por ela mesma. Não é porque ela nasceu herdeira, não é porque esse é o papel esperado dela, mas que ela entende que ela pode ser princesa e continuar sendo a Mia. Falando aqui para baixo agora, viu como que o arco emocional ele é muito mais do que só a gente mostrar o personagem mudando, ele é sobre a gente mergulhar nas feridas, ele é sobre a gente explorar as mentiras que esse personagem, essa personagem, eles acreditam, é sobre colocar esses conflitos internos, né, para dialogar, para coexistir com os desafios externos. E assim a gente criar uma jornada, a gente criar uma história que faça o leitor seguir, sentir e seguir cada passo ali de acordo com que os capítulos vão avançando, tá? Então agora que a gente entendeu como que tudo isso se conecta, a gente precisa lembrar que independente do trope, independente do gênero literário, é sempre o arco emocional dos personagens que faz o leitor se apaixonar por esses mesmos personagens. Porque se eu não tenho uma transformação interna, não existe algo aqui que emocione, e não existe romance suficiente que emocione esse leitor. Não existe ilustrações suficientes que você pode pagar para desenharem, quotes comerciais o suficientes. Não vai existir nada disso que emocione de verdade o leitor, tanto quanto essa transformação interna. Então, se você gostou dessa aula, eu te peço para comentar aqui embaixo o que mais te ajudou, o que você mais gostou de descobrir aqui sobre o arco emocional, qual parte você acha mais difícil de escrever. Tá? E não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas aulas, que com certeza tenha em mente que estarão cheias de dicas para você escrever romances que realmente tocam o coração dos leitores.